A polícia já traçou um perfil do homem acusado de pelo menos 5 ataques às mulheres com um tipo de ácido. Ele é branco, magro e com cerca de 25 anos. Os casos ocorreram este mês. Algumas das vítimas já prestaram depoimento. Sabia que esse tipo de produto pode até matar? Com a gente, o coordenador de Química da UBRA, o professor Joel Cardoso, que vai nos ajudar a entender quais os riscos. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Gostaria de estar aqui para falar de uma coisa mais Sem dúvida. animadora, né? Com certeza. No mês da química, mas infelizmente esse é um assunto que preocupa bastante. O problema não é a química, o problema é o ser humano. A química pode ser usada para o bem ou para o mal, né, professor? Bom, você aí de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, por mensagem de texto pelo WhatsApp. Bom, professor Joel, os ataques registrados foram nos bairros Nonoai e Aberta dos Morros, na zona sul da capital. O item apontado pelos especialistas seria um líquido semelhante ao de bateria de carro. Pelas características de das lesões nas vítimas, é possível apontar que seja este o líquido usado pelo agressor e que tipo de queimaduras esse tipo de líquido pode causar? Em princípio, independe do tipo de ácido, tá? Possivelmente foi ácido sulfúrico, que é o líquido de baterias, né? Então, que é o mais comum, né? Tá? Mas independente se fosse um outro ácido clorídrico, por exemplo, ácido muriático, que também é muito usado para limpeza, os efeitos seriam os mesmos. Eles provocam queimaduras graves, né? Então, uma questão interessante, possivelmente a pessoa não queria matar ninguém, tá? Porque não é jogando um pouco de ácido em alguém que vai matar, tá? Sim. Mas, sem dúvida, a pessoa queria causar dor, né? E as queimaduras são muito graves, tá? Então, pode afetar tanto a parte superficial até a parte mais interna da pele. Sim. Se pegasse nos olhos, poderia provocar, entre outras coisas, cegueiras, né? Então, esses ácidos são extremamente corrosivos, né? E provocam queimaduras extremamente graves. E ele acaba corroendo, por exemplo, antes mesmo da pele, a roupa. Sim, tá? Na verdade, se for ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico ele ataca, inclusive, metais, tá? Metais, roupas, né? A pele, tá? Então, isso de forma muito rápida, né? E tanto que quando a gente manuseia esse tipo de material no laboratório, com Sim. todos os cuidados, né? A gente necessita de uma série de equipamentos de proteção individual, né? Luvas, óculos de segurança, tá? Calça comprida, jaleco, sapatos fechados, tá? Então, porque exatamente qualquer respingo que pegasse na pessoa pode causar sérias queimaduras e, se pegar no olho, então, pode, inclusive, causar cegueira, né? Nesse caso, né, vamos ficar mais, até porque é mais comum, o senhor mesmo disse, professor, o líquido de bateria... Sim, que é o ácido sulfúrico. É o ácido sulfúrico, né? Obviamente, a gente já sabe que ele é nocivo à saúde. Sim. Agora, que outros tipos de substâncias podem trazer risco à saúde, outros tipos de ácido, e no caso do contato acidental, ou até mesmo no caso deste ataque, porque foi um ataque com o líquido de bateria, por exemplo, quais os primeiros procedimentos? O que a gente deve fazer na hora, né? Porque nos relatos as pessoas falam, ó, eu toquei, aí comecei a sentir, esfreguei. O que a gente tem que fazer de imediato? É que as pessoas foram pegas de surpresa, Sem né? dúvida. Então, assim, num laboratório, o que seria feito? Tá? Quando há contato desse material com a pele, a primeira coisa é lavar bem, deixar entrar, lavar bastante com água corrente, né? Vários minutos, tá? E procurar o médico, tá? Dependendo da situação, se a queimadura foi muito grave. Tá? Sim. No caso ali, como as pessoas, né, foram pegas de surpresa, né, então aquele material entrou em contato muito tempo com a pele, tá? Em questão de segundos ele já provoca queimaduras graves. Imagina essa pessoa que ainda, né, foi pega de surpresa, possivelmente nem sabia começou a se debater, né, e sofrer. E é uma dor muito intensa, né, tá? Porque assim a pele fica... É uma queimadura, queimadura grave, né? Tá? Bom, então, o procedimento habitual é bastante água. Sabão neutro, não? Com nada disso, tá? Nem antiácido, né? É simplesmente lavar em água corrente. Pomadas também, por exemplo. Vamos passar uma pomada antes de chegar no hospital, por exemplo. Não se faz mais isso. Não tá? se faz. Só água corrente, com bastante água corrente, tá? E deixar bastante tempo, tá? Se for muito superficial, vai dar uma queimadura leve, né? Tá? Vai descascar a pele, tá?
Agora, se for uma queimadura que pegar uma camadas mais internas da pele, daí tem que procurar um médico, né? Tá? Bom, aí tem todo o tratamento. Professor Joel, o senhor citou outros ácidos, por exemplo, o ácido muriático, enfim, que estão, por exemplo, produtos de limpeza, né? Que outras substâncias são comuns e as pessoas não se dão conta? Porque acredito que você aí de casa conheça uma bateria de automóvel, mas não sabia o que tinha dentro, por exemplo, né? Sim, por isso que as baterias são lacradas, né? Pois Exatamente, porque aquele líquido em contato com a pele pode provocar queimaduras, né, em todas as regiões. E para levar o óbito, essas substâncias, elas têm que ter uma imersão, né, do corpo da pessoa, ou até mesmo o contato, a ingestão, por exemplo? Ela, na verdade, ela nenhuma não vai matar, tá? Só excetuando, né, o que acontece? A pessoa vai ingerir, ela vai provocar queimaduras. Onde esse ácido entrar em contato, ele vai provocar queimaduras graves, tá? Na traqueia, então, enfim, então, por onde ele passar, tá? Quais os mais comuns para a gente ter Os ideia? mais comuns são o sulfúrico, que é o líquido de Tá. bateria, né? Tá? Que além de ser corrosivo, ele é desidratante, então ele desidrata o material com muita facilidade, né? Tá? Por isso que os aventais dos químicos estão sempre furados, né? Porque onde entra em contato o sulfúrico, ele desidrata e fica um buraco no avental, né? Geralmente feito de algodão, tá? Mas, além do ácido sulfúrico, também o ácido clorídrico, que é o popular ácido muriático, que é muito usado em limpeza de metálica, de né, pisos, né, tá? Para tirar aquela camada mais resistente. Né, tá? Ácido nítrico, que também provoca queimaduras bastante graves, a pele fica toda amarelada. Tá? Então, basicamente, são esses. Mas a gente tem que lembrar o seguinte... mesmo no verão é muito comum, né? Que vai fazer a caipirinha, né? Suco de limão, né? Mancha? Pode provocar manchas, né? Que na verdade é uma forma de uma queimadura, né? Sim. Tá? Só que agora a gente está falando de suco de limão, né? Agora, essa pessoa aí, possivelmente, um líquido de bateria é um ácido a 98%, é um material muito concentrado, tá? Mesmo em contato com pouco tempo, ele já provoca queimaduras. Imagina que a pessoa deve ter ficado exposta a esse material por algum tempo, né? Então, as queimaduras devem ter sido bem mais graves. Né? Aqui a gente está falando de líquidos, mas só para deixar claro, existem outros perigos que a gente lida no dia a dia e não sabe, por exemplo, gases ou outros produtos sólidos, enfim, que podem ser danosos ao nosso organismo. Existe alguma coisa assim? Porque agora está todo mundo, infelizmente, todo mundo começou a falar sobre ácido agora. Não era uma conversa recorrente, mas pelo seu depoimento a gente lida com ele e passa perto dele diariamente. Né? Existe algum outro produto que pode chamar a atenção e que as pessoas... Existem diversas substâncias, né? Em princípio, todas as substâncias são potencialmente perigosas. Né? Por exemplo, uma que é muito corriqueira, que tu encontra em qualquer supermercado, tá? É a soda cáustica. Né? A soda cáustica é muito usada aí para desentupir bueiros, né? Canos, né? Tá? Limpeza de fogão, né? Tá? É um material extremamente corrosivo também, provoca queimaduras graves. Né? Então, existem uma série de substâncias que oferecem um perigo quando manuseadas de forma equivocada ou errada. Né? E estão disponíveis aí no mercado? Disponíveis, a soda cáustica não é difícil de achar? Não, a soda cáustica é encontrada em qualquer supermercado. Pois é. Né? Tá? Bom, eu quero agradecer muito a participação do professor Joel Cardoso, coordenador do curso de Química aqui da UBRA. Professor, muito obrigado por trazer essas informações. Infelizmente, a gente está falando de química, que é um assunto tão interessante, tão importante no nosso dia a dia, de uma maneira trágica como essa, com esse acidente. Mas é sempre bom falar e ter conhecimento sobre a química, que é tão importante para a gente no nosso dia a dia. Não, e a gente espera, né, que a polícia logo encontre essa pessoa, ou talvez mais de uma até, né? Porque a possibilidade é de algum imitador também, né? Porque, então a gente nunca recomenda, né? Porque a própria pessoa pode se machucar, Verdade. Né? Tá? Com manuseio, né? Uma criança, por exemplo, que ouve falar. Então, esse tipo de material não deve ser utilizado por pessoas que não têm... capacidade ou não tem conhecimento, né, dos perigos que o uso, por exemplo, podem o causar. uso infeliz desse cidadão do próprio recipiente, por exemplo, que vai transportar esse ácido, pode oferecer um risco para ele. Não é qualquer recipiente que vai acondicionar. Sim, na verdade, os ácidos, qualquer tipo de estrutura metálica, eles atacam, né? Sim. Tem alguns ácidos, até inclusive, tá, que atacam vidro, né? Não é o caso do ácido sulfúrico, né? Mas tem alguns que atacam vidro, né? Então, o único material, na verdade, que os ácidos
usualmente não atacam são os plásticos, né? Que também seria outro assunto interessante. Sem dúvida, da gente por isso, comentar aqui. por isso fica o convite, o professor Joel Cardoso, coordenador do curso de Química aqui da UBRA. Seja sempre bem-vindo e fica aqui o convite que a gente possa falar mais sobre química, né, de uma maneira mais agradável. Exatamente. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado.